O Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje uma operação sobre vazamentos de resultados de uma reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, entre 2010 e 2012, envolvendo o Banco BTG Pactual. A operação, chamada de Estrela Cadente, apura o fornecimento de informações sigilosas, na época, sobre a Selic por parte da cúpula do Ministério da Fazenda e do Banco Central, em favor de um fundo de investimento administrado pelo BTG, de acordo com o comunicado do Ministério Público Federal. A investigação foi instaurada a partir de colaboração premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Vera. Sempre se dizia que a delação do Palocci ia chegar aos bancos, né? Que finalmente era uma delação que chegaria aos bancos, o sistema financeiro. E agora é o primeiro desdobramento da delação dele que mira realmente esse setor. A gente tem aí a possibilidade de esse fundo do BTG ter tido um ganho de dezenas de milhões de reais com base no vazamento de atas do Copom, de reuniões do Copom, e o Guido Mantega é um dos acusados pelo Palocci na delação dele de ter participado desse esquema. Diz que foi ele, diretamente Guido Mantega, quem vazou as informações sobre a taxa de Selic para o André Esteves do BTG. Com isso, o BTG e o André Esteves voltam ao centro do furacão da Lava Jato, onde estiveram na época da delação do Delcídio do Amaral. Se a gente se lembrar, a acusação naquela ocasião era que o André Esteves estava participando de um conluio com o então senador Delcídio do Amaral para evitar que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, fizesse uma delação em que dissesse ali, implicasse o BTG com problemas na Petrobras. Então, é a segunda vez que essa instituição, que já sofreu um forte solavanco na época em que o André Esteves foi preso, aparece implicada em denúncias de acusação. Agora, algo que tinha até então o depoimento do Palocci. Com essa operação de hoje, começa a ganhar materialidade a delação dele. Eu falei isso aqui desde que surgiram, né, os capítulos da delação do Palocci. Uma coisa é o que o delator diz, a outra coisa são as provas de corroboração obtidas a partir das investigações. Então, o que se está tentando produzir agora é prova a partir do que o Palocci entregou. Vamos ver o que se avança em termos de documento e de comprovação desse esquema, que, se for verdadeiro, é muito grave, porque a gente sabe que essa coisa de informação privilegiada no mercado financeiro movimenta mesmo milhões, e é algo que tem que ser coibido. Constantino. Falava-se que tinha dois grupos que estavam ainda blindados contra a Lava Jato, né? O setor de bancos e o judiciário. E o Palocci seria a chave para destravar esse bloqueio, né? Eu não quero ser leviano aqui, mas no mercado financeiro, o que todo mundo escutava, rumores e tudo, né, era que o BTG tinha virado, de fato, o banco do PT. E que a aproximação do André Esteves com o Guido Mantega tinha, obviamente, como principal motivo esse duto de informações privilegiadas, muito bem remuneradas por dinheiro para campanha e tudo mais, né? Ou então propinas mesmo, direto, e que tem até um episódio que ficou conhecido no mercado na época. De novo, estou falando de rumores, não quero ser leviano, não tenho provas nem evidências, mas estou falando apenas relatando o que eu escutei. E muitos escutaram à época no mercado que o André Esteves, um belo dia, chegou lá na mesa de operações e, inclusive, mandou os operadores inverterem 180 graus uma posição muito grande que eles tinham em taxa de juros na véspera da reunião do Copom, porque ele teve um sonho, né? E ninguém quis questionar muito, apenas obedeceu o chefe, né? Então, tudo isso é muito estranho, tudo isso é muito suspeito, tem que ser investigado. O setor financeiro tem muito esquema também, né? Não pode ficar imune à lei, né? Tem lavagem de dinheiro, tem esquema de insider information e tudo mais, e isso dá uma má fama a um setor que é fundamental para o funcionamento da economia, para o capitalismo, que eu diria até mesmo a artéria que leva o sangue ali para canalizar para os destinos mais produtivos da economia. É fundamental ter um mercado de capitais bem desenvolvido no país. Isso faz toda a diferença do mundo em termos de progresso, né? Então, esse tipo de conduta prejudica o avanço do mercado de capitais no país. E eu só quero crer também que o nome
Estrela Cadente, da operação, tem alguma inspiração no meu segundo livro, lançado em 2005, antes do Mensalão, chamado justamente Estrela Cadente, As Contradições Atrapalhadas do PT, onde eu já apontava lá a bandeira ética do PT, totalmente esgarçada pela realidade. Fala, Josias. Bom, a visita dos procuradores, dos agentes federais à sede do BTG representa uma incursão mesmo da Lava Jato num terreno praticamente inexplorado, que é o território do sistema bancário. O caso específico envolve a suspeita de vazamento antecipado do resultado da taxa de juros para um fundo de investimento, para que esse fundo lucrasse fazendo gol com a mão no mercado financeiro. Coisa delatada pelo ex-czar da economia, o petista Antônio Palocci, que tinha informação, portanto, tem o que dizer. A investigação vai seguir o seu rumo e os acusados vão se defender, o Ministério Público vai fazer o seu trabalho e identificar eventuais culpados. Mas eu acho que é importante realçar que nessa área bancária há muito a ser investigado. Num cenário de hipercorrupção, com um vai e vem intenso de verbas sujas, seria muita ingenuidade supor que não tenha havido algum tipo de cumplicidade do sistema bancário. Há muitas logomarcas na mira da investigação, na mira da Lava Jato, e aí eu acho que vale realçar também um detalhe que contribuiu para que esse melado escorresse para dentro das casas bancárias. Na história da roubalheira nacional, que atravessa vários governos, a bandalheira costumava obedecer a uma regra tácita. A área econômica dos governos costumava ser excluída do balcão. Esse pedaço do organograma do Estado era ocupado por gente técnica, ou presumivelmente técnica. Nos governos do PT, essa barreira tênue foi rompida. Já se sabia que a Odebrecht tinha comprado, inclusive, medida provisória no Ministério da Fazenda na era do PT. Descobre-se agora a suspeita de que até a taxa de juros era mercadoria disponível no varejão da gestão petista. Quer dizer, se o Supremo deixar, que agora a Berrini, a Faria Lima estão também no acordão para abafar a investigação, mas se o Supremo deixar, o país talvez conheça em toda a sua amplitude esse elo entre as duas ruínas que implodiram o Brasil na era petista, a derrocada econômica e a decadência ética. A disfarçatez conduziu a um pesadelo que é um pesadelo longevo, do qual o Brasil ainda não conseguiu acordar.